Hoje eu quero abrir o meu coração. Hoje eu quero, não é um primeiro dia de comemoração, não é uma mensagem, é chamar a atenção para os desafios que nós precisamos, ter o cuidado. A gente guardar no nosso coração, 19 anos não são 19 dias, não são 19 meses, 19 anos é uma história muito grande, E se chegamos aqui, temos desafios grandes. E eu quero que você realmente preste muita atenção, porque, mais uma vez, não é uma pregação. Eu e a Nenê aqui, nós vamos abrir o nosso coração para vocês e colocar quais são os nossos desafios. Você que está conosco, visita agora, pastor, a primeira vez que eu estou presente no culto online da CC Videira, mas é importante para você conhecer quem nós somos, o que nós acreditamos, quais são os nossos desafios. E é muito importante, todos vocês estão conosco, CC Videira, eu peço, e aí é um pedido dos seus pastores, eu e a Nenê, nós pedimos que você escreva e preste atenção, porque isso aqui é uma profecia, isso aqui é algo que nós vamos ver, isso aqui é algo que acontece, que aconteceu, acontece, precisa acontecer na nossa igreja. Primeira coisa, nossos desafios daqui para frente, essa igreja que todos nós sonhamos. Primeiro desafio, manter cada vez mais a mesma visão. Manter cada vez mais a mesma visão. Eu vejo a nossa Constituição, eu achei muito interessante, o nosso pastor de Campos, grande amigo, Osvi, ele, quando ele, na sua fala sobre a visão da igreja, ele disse muito claro, diz assim, para mim, a visão eu vejo é a Constituição, e ele como advogado, ele nessa área, diz assim, é a nossa Constituição. É muito bom quando nós pegamos o eu vejo ele é muito claro. O eu vejo, ele nos ajuda. Eu não entendo, não é dessa forma que quando eu olho o eu vejo não limita uma igreja. Não é sobre limitar, pelo contrário, é dizer o seguinte, é isso que a gente acredita, é nisso que nós vamos focar, é nisso que a gente tem como algo de Deus para a nossa vida. Então o nosso desafio é cada vez mais a gente manter a mesma visão. E aí, evitar pequenos desvios, evitar pequenas concessões, combater qualquer tipo de supostas melhorias, mas no fundo é tirar aquilo que a gente acredita, tirar a nossa visão. No livro de Mateus, capítulo 2, verso 1 a 9, conta uma história muito interessante, e eu quero usar esse texto como base para a gente ter cuidado com relação à nossa visão, Mateus capítulo 2 diz assim, tendo Jesus, versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias dos reis Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. O lugar do nascimento de Jesus era Belém. Os magos, eles não eram qualquer pessoa, eles conheciam a história. Eles estavam debaixo de uma orientação da estrela. Ao invés de ir para Belém, eles pararam em Jerusalém. Quem conhece Israel, Belém para Jerusalém, é muito próximo. Não é algo de 100 quilômetros, não são 5 horas de carro, não. É muito próximo, Belém e Jerusalém. E aí, por causa de um pequeno desvio, eles entram em Jerusalém e vão conversar com quem não deveria. E vão falar o que não deveria. E sabe o que aconteceu, gente? Herodes fica completamente irado por causa da notícia desse rei, manda os magos
na frente e diz, olha, quando você se encontrar com o rei, você me avisa. O anjo avisou para os magos, eles tomaram outro rumo, e por causa desse pequeno desvio, quantas famílias foram destruídas? Não, você precisa entender. Um pequeno desvio, crianças foram destruídas, gerações foram destruídas, famílias foram destruídas por causa de um pequeno desvio. Igrejas morrem porque pequenas concessões, pequenos desvios. Ei, é o nosso desafio, gente. É o nosso desafio. Nós cremos, se você crê, eu creio no eu vejo, é algo de Deus. Quem crê? O eu vejo é algo de Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde está nela é puro prazer. Eu vejo uma igreja, na maioria, jovens e crianças como vitalidade de Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro é servo voluntário, porque esta é a natureza de Deus. Eu vejo uma igreja como refúgio para os cansados, oprimidos da religiosidade, um lugar onde as pessoas terão prazer de dizer, esta é a minha igreja. Eu vejo uma igreja que vai impactar a sociedade com a sua generosidade. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo conhecimento da palavra de Deus. Eu vejo uma igreja onde começa primeiramente nos lares e lares sadios. É a visão de Deus, gente. É a visão de Deus. O nosso desafio, que bom é eu e você, nós estamos juntos aqui como liderança, eu e você, junto como igreja, onde você estiver, Recife, Natal, Brasília, espalhado no Brasil, aqui em Fortaleza, eu e você, nós temos um desafio para os próximos 19 anos, 30 anos, 50 anos, quantos anos Deus venha nos conceder, nós mantermos a mesma visão, alinhar a equipe, alinhar as pessoas, manter a mesma visão. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, fala de uma igreja, ali, a igreja de Éfeso, um povo maravilhoso, uma igreja que começou de forma tremenda, uma igreja que impactou uma sociedade, mas por pequenos desvios, o Espírito Santo fala, diz assim, lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu. E, gente, que a gente possa realmente ouvir a voz do Espírito Santo. Se por acaso algum líder, se por acaso de alguma forma, se por de alguma forma que a gente não planejou, se a gente venha desviar da visão que Deus deu para essa igreja, a gente venha se arrepender, e a gente escute o Espírito Santo, e a gente venha se arrepender e dizer, Senhor, nós queremos voltar, essa visão que o Senhor deu, essa visão que nós acreditamos, essa visão que tem feito diferença nas nossas vidas nessa cidade. Manter a mesma visão. Mas também, nosso grande desafio, sermos sempre uma só casa com vários quartos. Uma só casa com vários quartos. Amar sempre cada campus. Amar sempre cada campus. Aqui tem os pastores da CC Videira Centro, Santos Dumont, Jorge, Roberta, Rafael estão aqui. Nós temos aí conosco online Tiago e vários pastores aí, Natal, Osvi, Recife, João Vitor e toda a equipe. Ei, gente, eu quero que cada campo, cada pessoa, em cada lugar, seja Capim Macio, seja Via Costeira, me ajude, Santos Dumont, Centro, Brasília, Recife, eu quero que você ame o seu campo. Amar sempre, apegar-se demais, cuidado. Amar sempre, não apegar-se demais. Por que nós somos uma só casa? O nosso investimento é para ser videira. Quando nós somos uma só casa, nós vamos celebrar
Da mesma forma o que acontece na Santos Dumont, nós vamos celebrar de forma feliz lá em Brasília. O que acontece lá em Natal vai ser celebrado lá no centro. O que acontece na Sul vai ser celebrado em Recife. Nós somos uma só casa. Nós somos uma só casa. Para a gente ser essa uma só casa com vários quartos, nós precisamos cuidar da nossa linguagem. E é o que Gênesis fala. Eles estavam ali quando Moisés registra a história da Torre de Babel. Ele diz que eles estavam unidos e tinham a mesma linguagem. Unidos e tinham a mesma linguagem. E a Bíblia diz que quando Deus destrói aquele projeto, ele muda apenas a linguagem. Apenas muda a linguagem. Somos uma só casa. Então, quando alguém aqui da Sul for para o centro, você não está visitando, você está na sua casa. Quando alguém da Santos Dumont estiver aqui na Sul, não está visitando, você está na sua casa. Quando alguém da Sul for para Natal, você não está visitando. Você não é visitante, você está na sua casa. Brasília, alguém vai para Recife, você está na sua casa. Temos sim, pastor, porque no dízimo, na nossa generosidade, aparece lá cada campus. Nós queremos que as pessoas amem, nós queremos que haja investimento, nós queremos que as pessoas percebam, não, eu estou investindo aqui no meu campus, mas vem cá, eu estou investindo na CC Videira. O sucesso é da CC Videira, é da minha casa. O sucesso deve ser celebrado em todos os lugares. Por quê? Porque nós somos uma só casa com vários quartos. Hoje nós somos em 7. Amanhã seremos 10, 20, 30, 40, 50. Ei, pessoal, preste atenção. 19 anos, olhe daqui a mais 20 anos. Olhe daqui quando nós tivermos 40 anos. Olhe, essa conversa vai ser importante. Essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui é importantíssimo. Por quê? Porque a gente vai lembrar, ei, o pastor, os nossos pastores sempre nos diziam, cuidado, nós somos uma só casa. Nós vamos celebrar a vitória da CC Videira. Se alguém está sofrendo, nós estamos sofrendo. Se alguém está celebrando, vamos celebrar juntos. Por quê? Porque nós somos uma só casa. Amém, gente? Você pode dar glória a Deus por isso, amém? E aí a terceira coisa, o nosso grande desafio, é evitar comparações entre nós, mas também evitar comparações com outros ministérios. Cuidado, gente. Comparações têm a sua riqueza. Comparar-se porque queremos parâmetros, comparar-se porque precisamos de referências, comparar tem as suas. Mas, quando eu falo o tipo de comparação que tira a nossa identidade, o tipo de comparação que rouba quem nós somos, o tipo de comparação que quer quebrar processos, o tipo de comparação que não é saudável. Nós temos uma identidade, Deus nos deu uma identidade, Deus nos deu uma visão, Deus nos deu um coração, Deus nos fez sermos essa igreja linda, maravilhosa que se chama CC Videira, amém? Quarta coisa, o quarto desafio, investir de forma igualitária em todas as áreas. De forma igualitária em todas as áreas. Nossa conversa lá em casa sempre é pensar no todo da igreja. E aqui, mais uma vez, eu louvo a Deus esse momento sublime de começar os cultos presenciais na presença de líderes chaves aqui em Fortaleza, mas também você que está conosco. Isso aqui é algo importante. Nós temos a visão do todo. O que é mais importante na CC Videira? Gente. O que é importante na CC Videira? Gente. O mais importante é gente. Então, ministério não pode existir. Não deve existir. Não é sobre um é mais importante.
A 13 tem a sua importância, mas não é mais importante. Somos um, não mais importante. Não, é importante também. Kids tem a sua importância. MC tem a sua importância. Os nossos cursos têm a sua importância. One, Paz para toda a vida. Esses cursos nós temos usado, sim, tem a sua importância. Não, pastor, mais importante é o intensive. Não, o mais importante são pessoas. O mais importante são gentes. E nós precisamos ter esse desafio. Está se investindo demais. Não está investindo demais. Essa estação é sobre Kids. Esta estação é Somos Um. Esta estação é Inspire. Esta estação é o quê? É o IVV. Esta estação é o Educa, é o Intense. Essa estação, nosso grande desafio, nós como igreja, é entender, tudo tem a sua importância, tudo tem a sua importância. Faz sentido, gente? 5, igreja que nós sonhamos, essa igreja tem esse desafio, cuidar das nossas vaidades. Ei, gente, escreva isso aí. Escreva isso aí. Todo mundo tem vaidade. Todos nós temos vaidades. Instituições têm vaidades. Igrejas têm as suas vaidades. Nós precisamos cuidar das nossas vaidades. Especificamente sobre a nossa autossuficiência. Não, a gente sabe. Não, isso aí a gente sabe. Isso a gente faz melhor. Não temos nada para aprender. O quê? Não, vem aqui aprender conosco. Não, a gente faz, isso aqui é melhor. Não, a gente é melhor, a gente é melhor, a gente é melhor. Ei, gente, cuidado com as nossas vaidades. Desafio. Nós não somos uma igrejinha. Nós não somos um grupo pequeno. Nós somos grandes. 19 anos, nós temos já carteira. Nós já temos condições, habilitação, temos direção, temos responsabilidades, alcançamos níveis que eu e Neném, meus filhos, nós não sonhamos, alcançamos níveis que a gente vê, é a mão de Deus, foi Deus que colocou. Então nós temos que dizer, ei, sempre tem algo a aprender. Quando você for conversar com outra igreja, a gente faz isso. Antes de você dizer o que a gente faz, deixa ele celebrar e celebre com ele o que ele faz. Olha, na nossa igreja, no mês, 5 pessoas se converteram. Na nossa igreja, 300. Não fale. Salomão diz que cantar música para quem está passando problema não é sábio. Em outro sentido, a pessoa está celebrando 5, uau, glória a Deus, 5 pessoas, fantástico. E lá na sua igreja, a gente tem um bom número lá. Nós temos que cuidar das nossas vaidades. A gente precisa cuidar das nossas vaidades. Será que a gente já não tem falhado nisso? Será que Deus já está dizendo assim, olha, vocês já têm, e nós não enxergamos? Eu oro, gente, esse é um desafio. Como cuidar das nossas vaidades? Focar no propósito e celebrar os resultados. Ou seja, sempre é sobre propósito e não performance. Performance não sustenta propósito. Propósito sustenta performance. Estevão prega e é apedrejado e recebe 3.000 pedradas. Pedro prega. Na verdade, Pedro prega antes. 3.000 pessoas se convertem.
Logo em seguida, Estevão prega e recebe 3.000 pedradas e morre. Qual foi o sucesso? Quem teve sucesso dos dois? Ei, gente, não é sobre performance, é sobre propósito. Glória a Deus pela vida de Pedro, glória a Deus pela vida de Estevão. Ei, gente, propósito, performance. Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós evangelizamos, em teu nome, performance, 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 performance. Jesus chega e diz assim: afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não é sobre performance, é sobre propósito. Pastor, a gente fez o culto, organizou tudinho, fizemos o apelo, ninguém se converteu. Ai, que coisa! Vem cá, aconteceu alguma coisa, e ali, e o fulano de tal pregou. Vem cá, o que é que você está celebrando? Performance ou está celebrando propósito? Nosso propósito, apontar para Jesus, o nosso propósito. Evangelho de Jesus, o nosso propósito. Apontar. O nosso propósito é exaltar o nome do Senhor Jesus. Nosso propósito é a palavra de Deus. Nosso propósito é o reino de Deus. Nosso propósito é sobre pessoas. Celebrar propósito. E aí, vamos dizer: uau, glória a Deus pelos resultados. Isso vai fazer com que as nossas vaidades possam ser reconhecidas e a gente perceber que é o Espírito Santo que transforma, que é o Espírito Santo que toca as pessoas, que é Jesus Cristo, o autor e é o Senhor desse lugar. É sobre coração, sobre visão e sobre fé. Outro desafio 6, blindar uns aos outros. Blindar uns aos outros. Somos grandes. Emanuel, o Aninho passou um relatório para mim na semana passada, se não me falha a memória, Emanuel, nós estamos nesse exato momento com 760, enfim, mais de 700 grupos de crescimentos. Vamos colocar aí uma média de 10 pessoas, mais de 7.000 pessoas. E durante esse período todinho, essas pessoas, elas foram cuidadas, nós oramos por essas pessoas, nós cuidamos dessas pessoas. Vocês aqui representam, e você representa quantas pessoas atrás da sua liderança. E nós precisamos blindar no cuidado uns com os outros. Mas falaram, comentaram da Roberta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A pastora Roberta, eu conheço. E se você tem alguma coisa, não fale para mim. Ela tem os erros dela. Mas assim, na nossa igreja, nós cuidamos dos outros. Ai, o Helder tem? Ele tem. E ai, ué, sim, foi hoje? Não, se não foi hoje, então segui. Eu conheço o Helder. Ah, o Júlio. Mas você, o que é que tem o Júlio? Mas fala para ele. Fala lá para ele. Porque o Júlio é líder da minha igreja, eu conheço. E pode ser outra pessoa que você não conheça. E falando de tal, eu não conheço, mas rapaz, assim, cara, é o seguinte, é da minha igreja, é do reino de Deus. Cara, não fala sobre isso. Gente, isso aqui é o nosso coração. Isso aqui é o meu coração, o coração da Nenê. Isso aqui que a gente procura e a gente faz. Blindar vocês. Blindar vocês. Deixa eu correr aqui. Um desafio. Uma visão grande. Sempre ter uma visão grande. Sempre ter uma visão grande. E um desafio grande é ter mais recursos. É um desafio grande. Vamos sim
continuamos com os mesmos projetos, continuamos com a mesma visão de sermos relevantes nesse país, de sermos relevantes nessa região. Sim, continuamos com os mesmos projetos, não vamos parar. O grande desafio nosso é ter mais e mais recursos, mais e mais recursos, mais e mais recursos. É um desafio nosso falar de recursos da igreja de forma natural. Sim, milindre. É um desafio nosso falar de recursos. É um desafio nosso falar de forma natural sobre dízimo. É normal. Você ama a sua igreja, você ama Deus, você ama a palavra, você crê na palavra. Estou falando algo da palavra, mas não tem mais não. Natural nas nossas conversas, natural falar sobre oferta, natural falar sobre oferta, sem manipular, sem manipulação, mas de forma natural. O dízimo é eu com Deus, a minha parte com Deus, a oferta, a minha gratidão a Deus, a minha expansão. E aí entra o faça a sua parte, entra os pilares do reino. A gente celebrar isso de forma natural, porque é um desafio. Igreja grande tem desafio grande. Igreja grande precisa de mais recursos. Igreja grande, nós precisamos de mais prédios. Igreja grande, nós precisamos de mais cadeiras. Igreja grande, nós precisamos de terreno. Igreja grande, nós precisamos de prédios em Natal. Nós precisamos de prédios em Recife. Nós precisamos de prédios em Maracanaú. Nós precisamos de prédios em Teresina. Nós precisamos de prédios em São Luís. Nós precisamos de prédios em Belém. Nós precisamos de prédio em Maceió, nós precisamos de prédio em Salvador, nós precisamos de prédio em Campina Grande, nós precisamos de prédio no interior do estado, nós precisamos de prédios em Brasília, nós precisamos de prédios. Então nós precisamos, é um desafio para a gente, conversar de forma natural. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua com alegria aquilo que tiver proposto no coração, com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Deixa eu correr aqui. Desafio, nossa espiritualidade ser sempre maior que as nossas atividades. A nossa espiritualidade ser sempre maior do que as nossas atividades. Saúde espiritual na cabeça, a liderança, saúde espiritual, a liderança, os pastores. Desafio para você, pastor, um desafio para você, coordenador pastoral, um desafio para você, supervisor, um desafio para você, líder, um desafio para você, líder de ministério, um desafio, sua espiritualidade, um desafio para você, coordenador do IBB, um desafio para você dos ministérios, um desafio, a nossa espiritualidade, nossos colaboradores, sua espiritualidade é importante. Equipe DNA, sua espiritualidade é importante. Gente, ministério ser nossa vida e não a nossa profissão. Ministério ser a nossa vida e não a nossa profissão. Cuidado, né? E aí, quando realmente a gente focar a nossa vida espiritual, a gente vai ter o cuidado de não deixar que o sucesso suba para a nossa cabeça. Livro de Atos capítulo 9, verso 31. Atos 9, 31. Me permita ler na minha Bíblia. A igreja, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia.
Galileia e Samaria. E aí ele diz, né? Diz o que, gente? Que eles andavam edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Eles caminhavam no temor do Senhor. E o que, gente? No conforto do Espírito Santo. O que é que acontecia com essa igreja? Crescia em números. Temos estratégia, sim. Temos orçamento, sim. Temos consultoria na igreja, sim. Temos gestão de qualidade na igreja, sim. Nós programamos a nossa igreja, sim. Ei, gente, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Estão comigo, gente? 9, inovar sempre, inventar jamais. Inovar sempre, inventar jamais. Mudança não significa fazer sempre coisa diferente. Manter constância naquilo que traz mudança permanente. Uma pessoa que malha, o que é que acontece? Ele faz todos os dias a mesma coisa. Lógico, muda alguns exercícios, mas ele sempre faz a mesma coisa. O que é que acontece? Com a mesma coisa ele obtém transformação. Nem sempre é você fazer coisas diferentes. É manter naquilo que faz com que transformações possam acontecer. E de repente é a mesma coisa. Inovar sempre. Vamos ser sempre uma igreja que busca inovação. Uma igreja sempre na frente. Uma igreja aberta a mudanças. Uma igreja tecnológica. Uma igreja que busca excelência. Uma igreja aberta. Mas nós não vamos perder a nossa essência. Nós vamos ter sempre o cuidado de uma ideia boa e de uma ideia de Deus. Uma boa ideia e de uma ideia de Deus. E a gente ter o discernimento espiritual. Por isso que antes eu falei da nossa espiritualidade. E aí, quando a gente inovar, a gente ter o cuidado de perguntar ao Espírito Santo e ter a tranquilidade de ouvir Ele dizendo: isso aí não, isso aí não, isso aí não, não. Eu anotei, viu? Uma profecia recebida, nossa pastora Roberta, em setembro de 2008. Uma igreja de planejar, orar e realizar, para orar, planejar e realizar. Vou dizer novamente. De planejar, orar e realizar, para orar, planejar e realizar. E aí vamos ser essa igreja sempre moderna, mas com os pés no chão, porque assim disse o Senhor. Amém, gente? Mais duas coisas eu termino. Ser uma igreja que dirige e que lidera em alta velocidade. Dirige e lidera em alta velocidade. Nós precisamos. Escute isso aqui. Seus pastores, eu e a Nenê. Seus pastores, escute isso aqui. Vem para cá, olha aqui para mim. Você precisa entender uma coisa. Nós como igreja, nosso desafio é liderar e dirigir com velocidade. E aqui eu lanço um desafio. Aqui hoje, 19 anos de igreja. Agora nós vamos começar cultos presenciais. Temos aí mais 6 meses, a igreja volta. Nós temos 4 estados
tem estados diferentes. Começamos cultos presenciais, Recife também, Brasília também, Natal não. Desafio, velocidade esse ano, projeto 12/6. O que era para ser conquistado em 12 meses, nós vamos conquistar em 6. O que era para acontecer em 12, vai acontecer em 6. Quantas pessoas iam ser salvas em 12, vão ser alcançadas em 6. Batizadas em 12, vamos alcançar em 6. Recurso em 12, vamos alcançar em 6. Campos em 12, vamos alcançar em 6. Vidas salvas, vamos alcançar em 6. Projeto 12/6. Por quê? Porque somos a igreja da velocidade. Somos a igreja que lidera na velocidade. Não temos medo de liderar e de dirigir na velocidade. E aí temos que ter alguns cuidados. Porque dirigir com velocidade, qualquer erro, pode acontecer um acidente. E aí o que é que a gente precisa? A certeza de andar no Espírito, pelo Espírito. Eu sei, ter a convicção de que é o Espírito que fala, e nós vamos sim. Por quê? Porque o mundo está precisando, é uma necessidade. Nós não vamos parar, a pandemia não nos parou. Quem pensou que nós estávamos e morremos ou demos marcha ré, pelo contrário, nós vamos seguir, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Já ganhamos a batalha, Deus está conosco. E assim como Josué e Caleb, dizem, tem grande desafio, tem coisa acontecendo, mas Deus está conosco, é a presença dEle. E aí eu termino, nosso grande desafio, ser sempre uma igreja. Ser sempre uma igreja. Cara de igreja, nome de igreja, ambiente de igreja. As pessoas que vêm para a igreja vão saber que estão indo para a igreja. Você não precisa enganar. Você está em um culto de uma igreja. Nós cremos na Bíblia e em Jesus. E a gente tem a tranquilidade. Porque Deus, através de Jesus, tem compromisso com a igreja. Na história, Império Romano se levantou e caiu. Otomano levantou e caiu. Persa levantou e caiu. A Síria levantou e caiu. Quantos impérios levantaram? Levantavam e caíam. Mas a igreja do Senhor, Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a gente realmente, se assim, nós queremos ser igreja, então Jesus está dizendo assim: se você quer ser igreja, eu tenho um compromisso com igreja, eu não tenho um compromisso com instituição. Instituição sofre, perde, tem que se adequar. Igreja avança. Igreja cada vez mais está viva. A gente precisa ser essa igreja, com um Deus para adorar e ser experimentado. Uma igreja com um Salvador para acreditar. Jesus Cristo. Um Pai para amar. Uma igreja, um Espírito Santo para obedecer. Um batismo para receber poder do Espírito. Uma igreja com um corpo para participar, somos membros uns dos outros. Uma igreja com um evangelho para pregar o de Jesus Cristo, somente Ele. Um Senhor para seguir, para adorar, para crer, para exaltar Ele, Jesus Cristo. Uma cruz para carregar, não sacrifício, mas lutas que valem a pena lutar.
Vamos lutar pela família. Vamos lutar pela próxima geração. Vamos lutar sim pelas crianças. Vamos lutar pelos jovens. Vamos lutar pela palavra de Deus. Vamos lutar pelo casamento. Vamos lutar pela unidade. Vamos lutar para amar pessoas. Vamos lutar e brigar para acabar com todo tipo de julgamento, todo tipo de divisão. Nós vamos lutar para que pessoas sejam respeitadas, seja de cor, seja de, me ajuda aí, de posição, seja de lugar, seja de qualquer, nós vamos lutar. É ser humano, não mexa com ele. É ser humano, não brinque com ele. Nós vamos lutar pela igreja. Nós vamos lutar pelo governo, nós vamos lutar pelo nosso país, nós vamos lutar por saúde, nós vamos lutar, sim, gente, uma cruz para carregar. Se essa é a cruz de Jesus, nós vamos carregar essa cruz. Uma vida para viver, uma igreja que tem uma palavra para crer, obedecer e praticar. Uma igreja que vive, que ama e que... Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.